Jesus, amém? Irmãos, nós vamos agora para a palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Está aqui o tema, já tem o tema aí, irmãos? Já, pode colocar aqui. Caleb, um exemplo de perseverança. Quem aqui conhece a história de Caleb ou já ouviu falar em Caleb? Quem aqui conhece? Nossa, só o irmão Rosimar e a irmã Célia? Acredito que quase todos os irmãos, ou talvez a maioria, conhece ou já ouviu falar nesse nome, nesse personagem da Bíblia, Caleb. E eu coloquei aqui, eu pedi para que os irmãos colocassem como o tema da mensagem, Caleb, um exemplo de perseverança. Um exemplo de perseverança. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre ser perseverante. Ser perseverante e o que é ser perseverante? Abra sua Bíblia comigo, lá em Números. Números no capítulo 13. Números capítulo 13, irmãos, vai relatar aqui a história do povo de Israel quando estão se preparando para entrar em Canaã. Canaã é essa terra que era uma terra prometida, a terra que Deus havia prometido dar ao seu povo. Mas também nós precisamos entender que Canaã, esta terra aqui, ela já havia sido dado a Abraão. Essa terra aqui, quem possuiu foi Abraão. Abraão foi o possuidor aqui desta terra, Deus o deu. E o Senhor ali, em Gênesis, ele fala a Abraão, ele dá ali os limites daquela terra, que era para Abraão percorrer aquela terra nas suas extremidades ali, dimensões, porque aonde Abraão colocasse o seu pé ali, os seus pés, o Senhor o daria como herança a ele e a sua descendência. E nós sabemos que a descendência ali de Abraão, os filhos de Abraão que vieram depois, eles foram levados cativos, ou melhor dizendo, eles foram para o Egito, ali com José. Quando houve aquela fome, então os irmãos de José e o pai de José vão para o Egito, porque José tinha sido vendido pelos seus irmãos. Nós já conhecemos essa história. Até o pastor Valnei ministrou alguns cultos aqui atrás sobre esse tema, a geração dos irmãos de Josué, E ele explicou aqui, contou a história. Então aqui nós sabemos que aquele povo, aquela descendência, ela fica por um determinado tempo ali no Egito. Depois aquela descendência, ela é escravizada, aquele povo é escravizado, agora já uma nação, um povo grande, o povo cresceu, o povo se multiplicou. E essa nação, ela é cativa e oprimida e subjugada pelo Egito cerca de 400 anos. E dentro desse tempo, Deus, ao findar esse tempo, o Senhor, ele aparece ali para Moisés e usa a vida de Moisés para libertar aquele povo. E o trabalho de Moisés, ou a missão de Moisés, era conduzir aquele povo até esta terra, até a terra de Canaã, até a terra prometida.
E nós conhecemos ali a história do que aconteceu, a perseguição de Faraó, as maravilhas que Deus operou, a forma que Deus cuidou daquele povo, o cuidado que Deus teve com aquele povo ali nas necessidades básicas daquele povo. Irmãos, a Bíblia fala que as roupas, elas não envelheciam, as sandálias, elas cresciam de acordo com que as crianças cresciam também, elas também cresciam ali, teve um cuidado especial de Deus. Deus alimentou aquele povo, nutriu aquele povo nas suas necessidades. Mas nós também entendemos que a palavra de Deus fala de incredulidade deste povo, o coração incrédulo. E nós vamos ver aqui, no relato aqui do capítulo 13, a incredulidade desse povo e a causa dessa incredulidade, as consequências desta incredulidade. No capítulo 13 aqui, o Senhor ordena a Moisés que ele escolhesse dos filhos de Israel ali, um de cada tribo. Eram 12 tribos. Então o Senhor fala: olha, Moisés, você vai em cada tribo e você vai escolher um de cada tribo dos filhos de Israel, das 12 tribos. Um homem, e este homem, ele tem que ser o príncipe dessas tribos. Ele tem que ser o príncipe da tribo. Se você olhar comigo aqui no versículo 1, no versículo 2, ele diz assim, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. É interessante que Deus, ele não falou que era qualquer homem, que era para buscar qualquer homem dentre as tribos, ou aquele que tinha disposição, que estava com vontade de assim no fazer. Não, ele tinha que ser o príncipe, ele tinha que ser o principal, ele tinha que ser o líder da tribo. E assim é feito. Esses homens, eles vão com a ordem de Moisés, que era para observar a terra, espiar a terra, e trazer o relato. E também Moisés pede que eles trouxessem do fruto da terra, alguma coisa que eles pudessem trazer, que representasse ali, o fruto da terra, o que produzia naquela terra. E aqueles homens vão, e eu quero que você guarde esses dois nomes, dentre eles, Josué e Calebe. Se você for ler o capítulo 13 aqui, fala o nome dos homens que foram, mas eu quero que você guarde Josué e Calebe. E esses homens vão, espiam a terra, guardam ali tudo aquilo que eles viram, e esses homens retornam para relatar aquilo que eles viram. Quando esses homens chegam, toda a congregação é reunida, porque todo o povo precisava ouvir o que aqueles homens tinham para dizer. Então todos os homens, principalmente os homens, os chefes de família, se reuniram ali para ouvir o que aqueles 12 príncipes tinha como relato, tinha para dizer para eles acerca daquela terra. É muito importante isso, né, irmãos? Nós precisamos, quando nós projetamos ou queremos realizar algo, é necessário consultarmos, é necessário procurarmos saber a situação, os recursos que temos, e se podemos realizar esse feito, ou aquilo que queremos realizar. Então aqui o objetivo era esse, mas também aqui,
eu consigo ver também que Deus, Ele estava provando o coração daqueles homens. Deus estava os provando, porque eles eram príncipes, eles eram líderes do povo. E aqueles homens começam a relatar a terra, eles começam a falar dos moradores da terra, dos habitantes da terra, das cidades, das fortificações que haviam na cidade. E esses homens aqui, eles têm o cuidado de falar de um povo com mais detalhe, que era os filhos de Enaque, os Enaquins. Sabe quem eram esses povos, ou esse povo? Povos porque eram 3 irmãos. Era uma família relativamente grande, né, de líderes. Esses Enaquins, eles eram gigantes. Então você aí já imagina, né, um homem, né, de uma estatura desproporcional, né, além daquilo que principalmente é a minha estatura, né? Quem sou eu perto do pastor Delton, do pastor Valnei? E nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel, o judeu, não é um povo de grande estatura, né? Povo de média estatura. E aqui nós estamos falando de gigantes. Então eles trazem esse relatório que aquele povo ali, eles eram gigantes e fortes e bem armados, e as cidades eram fortificadas. E o interessante, irmãos, que Caleb, ele tem um discernimento. Ele tem um discernimento na fala dos seus irmãos ali, porque até então a gente não vê aqui, a Bíblia não nos relata Caleb se manifestando ou Caleb falando alguma coisa, mas Caleb, de repente, ele se manifesta e ele fala, eia, ele grita ali, ele dá um grito, né, ele brada entre a congregação ali, e ele fala, não, olha, subamos e vamos possuir essa terra, porque o Senhor já nos entregou em nossas mãos. Por que Caleb ele teve essa atitude, irmãos? Porque ele percebeu que a fala dos seus irmãos era uma fala que estava desmotivando e entristecendo e abalando a fé e o espírito da congregação. Ele percebeu isso. Ele teve a percepção. E isso é muito importante, irmãos, para as nossas vidas, nós termos esse discernimento daquilo que ouvimos, dos relatos que ouvimos dentro das nossas congregações, das nossas igrejas, da nossa igreja, mas também até mesmo dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Porque muitas vezes, irmãos, a palavra, a conversa, o assunto que tem sido tratado, tem sido de derrota, tem sido de fracasso, tem sido de impossibilidades, de incapacidades. É claro que nós devemos sim termos consciência, sermos conscientes daquilo que queremos e daquilo que vamos fazer também. De forma alguma, de maneira alguma, porque somos cristãos, porque cremos em Deus, nós temos que agir na loucura, pela vista, de qualquer forma, de qualquer maneira, e como muitos fazem, e diz assim, eu vou fazer isso e Deus vai ter que resolver. Que negócio é esse? Que absurdo é esse? De achar que eu posso querer qualquer coisa, e Deus, Ele é responsável agora para
realizar ou fazer ou resolver aquilo ou aquele problema que eu não o consultei e acabei trazendo para a minha vida e muitas vezes para a minha família. Não, de forma alguma, nós não podemos agir dessa maneira, mas também nós temos que ter o cuidado, irmãos, com conversas e com assuntos e com palavras que vai nos desmotivar, que vai abater a nossa alma, que vai abater o nosso espírito, que vai nos entristecer. Então era isso que estava acontecendo aqui, ó. No versículo 27, a maioria dos homens aqui começaram a infamar a terra, mostrando os obstáculos que havia. E aos olhos daqueles homens, irmãos, era impossível conquistar aquela terra, porque eles estavam olhando para a capacidade deles, eles olharam para a sua força, eles não olharam para o Senhor, eles não olharam para a promessa do Senhor, eles não trouxeram à memória os feitos que o Senhor havia realizado em favor deles, tanto no Egito, como também ali naquele deserto. Olha que maldade, irmãos, que nós podemos contemplar aqui nessa história, o que aquela geração viveu, o que aqueles homens viram, porque todos estes daqui viram tanto as maravilhas que o Senhor fez dentro do Egito, como no deserto. Os olhos deles contemplaram. E eles chegaram até aquele lugar ali, não foi pela própria força deles, pela capacidade deles, mas o Senhor os conduziu até aquele lugar. Se o Senhor não fosse com aquele povo teria perecido no deserto. Irmãos, alguns estudiosos dizem que era cerca de 5 milhões de pessoas. Em torno aí de 5 milhões de pessoas. Homens, mulheres, crianças, idosos. E a Bíblia fala que nenhum deles pereceu. A palavra de Deus fala que à noite o Senhor mandava ali a coluna de fogo para aquecer, para proteger a congregação ali de bestas feras, de animais peçonhentos, para aquecê-los também pelo frio, por causa do frio, porque segundo diz que ali à noite o deserto, a temperatura cai de uma forma muito brusca, e durante o dia o sol escaldante, a coluna de fogo se retirava e a nuvem do Senhor descia. Oh, que maravilha, irmãos! E a palavra de Deus diz que quando a nuvem se movia, eles fechavam ali suas tendas, levantavam suas tendas e caminhavam, até o ponto em que a nuvem parava. O cuidado, eles tiveram sede, o Senhor fez brotar água da rocha, eles tiveram fome, o Senhor mandou codornizes, mandou o maná. Olha as maravilhas, irmãos, que eles não ouviram essas maravilhas, eles viram essas maravilhas, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver com os teus olhos, é você experimentar, é você apalpar, é você tocar. E esse povo aqui, essa geração aqui, viveu isso. Mas aqui, irmãos, nós vemos aqui corações incrédulos, e aqueles corações incrédulos proferindo palavras de desânimo, palavras de incredulidade, e atingindo o coração do povo, conseguindo contaminar
o coração do povo. E a palavra de Deus, ela diz que houve ali aquela discussão. Caleb, ele se posiciona e fala: não, olha, nós podemos, o Senhor é conosco, o Senhor já nos entregou esta terra, vamos nos levantar, vamos caminhar, vamos marchar, porque o Senhor é conosco. Mas a maioria da congregação, irmãos, escolheu e preferiu ouvir o relato dos 10 incrédulos. Dos 10 incrédulos. E ali naquele momento a palavra de Deus fala que eles até pensaram, conversaram em levantar no meio deles um capitão que os conduzisse de volta ao Egito. Eles queriam retornar ao Egito. E a palavra de Deus fala que a glória do Senhor desceu ali, no meio da congregação, e o Senhor ordena a Moisés que dispensasse aquele povo, mandasse todos para as suas tendas. E ali o Senhor fala com Moisés que ele estava aborrecido com aquele povo, decepcionado com aquele povo, e que aquele povo, que aquela geração de incrédulos que viram as maravilhas que ele operou no deserto, no meio deles, que aquela geração, eles não iriam entrar na terra prometida. A palavra de Deus, irmãos, lá na carta aos Hebreus, ela diz assim, ó, que não haja entre vós nenhum perverso coração de incredulidade, que vos aparte do Deus vivo. A incredulidade, irmãos, ela tem a capacidade de nos apartar de Deus, de nos afastar de Deus. Guarda o seu coração, guarda o seu coração das coisas negativas que você tem ouvido, das palavras negativas que você tem ouvido, porque, irmãos, nós não podemos nos livrar de ouvir e até mesmo de ver situações que muitas vezes têm como objetivo plantar a incredulidade em nossos corações. É impossível. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa, aquela pessoa começa ali descarregar sobre você palavras negativas, palavras de derrota, palavras de desânimo. E muitas vezes você ali, até por educação, você se mantém ali, você ouve aquela pessoa, você dá atenção àquela pessoa, mas o que você não pode permitir é que estas palavras desçam ao teu coração, que elas venham encontrar lugar em teu coração, e que você venha passar a concordar com aquilo, porque mesmo aquela congregação não tendo visto com os olhos, somente os 12 viram, não foi toda a congregação, mas grande parte da congregação, a maioria da congregação aceitou o relato negativo. Eles aceitaram o relato negativo, que era impossível para eles conquistar aquela terra, possuir aquela terra, e que foi vão, foi perca de tempo, foi desnecessário eles terem saído do Egito, como se Deus tivesse agido com eles com perversidade, com maldade, tê-los tirado do Egito, levado eles até aquele local para que eles pudessem morrer ali, desamparados. Olha a maldade, irmãos, no coração daquele povo. Olha o pensamento maligno no coração daquele povo. Deus cuidou daquele povo, irmãos. Nos mais pequenos detalhes ali, Deus teve cuidado com eles. E isso é importante para nós também, porque
Às vezes nós reclamamos, murmuramos por pequenas coisas e não olhamos, não atentamos para o cuidado que Deus tem conosco. Não atentamos para o cuidado que Ele tem para com as nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. E aí por pequenas coisas, porque algumas coisas muitas vezes não estão caminhando, não estão acontecendo da forma que gostaríamos que acontecesse, nós duvidamos, nós reclamamos, pensamos muitas vezes de que adianta a minha perseverança, de que adianta a minha fidelidade, de que adianta a minha honestidade. Ontem nós falávamos aqui no discipulado, falávamos sobre os pensamentos de Asaf. Asaf chegou a questionar a Deus em relação a se manter fiel, a fidelidade, a honestidade, a retidão. Por quê? Porque os olhos dele fitavam o ímpio, e ele começou a observar a prosperidade do ímpio, o sucesso do ímpio. Aos olhos dele, tudo dava certo na vida do ímpio. E o justo padecia, o justo sofria. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com isso. Porque muitas vezes nós começamos a questionar. Nós olhamos algumas situações e questionamos. Eu estou passando por isso, porque eu estou procurando ser fiel, íntegro, honesto, e estas pessoas estão se dando bem. De que me vale, de que me adianta essa honestidade, de que me adianta esta retidão? É vão isso, se eu estou padecendo, se eu estou passando por necessidades. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque senão nós podemos entrar por este caminho. Esses pensamentos perniciosos. E foi isso daqui, irmãos, que contaminou o coração daquela geração, daquelas pessoas. E o Senhor disse: basta, esse povo não vai entrar. E ali o Senhor dá uma sentença a eles. O Senhor diz que a cada dia que eles espiaram a terra, foram 40 dias, a cada dia eles iriam peregrinar naquela terra, para cada dia 1 ano. Sendo assim, 40 anos, peregrinaram sobre aquela terra 40 anos, caminhando em círculos, e muitas coisas aconteceram ali, irmãos. E há um texto aqui, um versículo aqui, deixa eu ver aqui, no versículo, que o Senhor fala algo aqui para Moisés, no capítulo 14, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho, meu Deus. O Senhor, Ele fala que aquele povo, eles iam experimentar do desagrado de Deus. Do desagrado de Deus. Eles iam caminhar 40 anos naquele deserto, e eles iam ter da parte de Deus o desagrado de Deus. Eles não iam ter o favor, a benevolência, não, o desagrado, sabe? Como se Deus iria suportar aquele povo. Deus iria suportá-los. Eu entendo aqui, Deus iria suportá-los, porque Deus chegou a falar a Moisés, que a vontade dele era exterminar aquele povo. Então ele fala, eles vão provar do meu desagrado. Eles vão provar do meu desagrado. Dependendo, irmãos, das nossas ações e do nosso comportamento, da maneira que estamos vivendo, muitas vezes o que nós estamos tendo da parte de Deus é o desagrado dele.
É o desagrado. Porque como que Ele vai se agradar, Ele vai ter prazer na minha vida, se eu não tenho prazer na lei dEle? Eu não tenho prazer na sua palavra. Eu só recorro a Ele nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades. E quando eu as tenho suprido, eu viro as costas para Ele, eu vivo a minha vida da maneira que eu quero, da forma que eu quero. O que prevalece é o que eu penso, o que prevalece é o que eu acho, o que prevalece é o que eu quero, acima de tudo, porque Deus sabe, irmãos, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que está prevalecendo dentro do meu coração, se é a vontade dEle, ou se é a minha própria vontade, se é o que eu quero, se é o que eu penso. E quando nós vivemos desta forma, irmãos, o que nós experimentamos da parte de Deus é o desagrado dEle. É o desagrado. É por isso que muitas vezes nós nos colocamos em oração e parece que o céu está de bronze. Parece que a nossa oração, ela não passa deste forro. Mas por quê? Porque há um desagrado de Deus em relação ao nosso comportamento, em relação à nossa maneira de viver, em relação às coisas que falamos, em relação às coisas que pensamos. Há um desagrado da parte dEle. Então nós precisamos rever o que é que tem motivado os nossos corações, o que é que tem estado dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Tememos a Deus, somos pessoas que temem ao Senhor, acima de tudo está o temor ao Senhor, acima de tudo está o respeito à sua palavra, acima de tudo está a reverência a Ele, a obediência a Ele. O que é que tem governado as nossas vidas? O que é que tem nos conduzido? Aquele povo, ele vai peregrinar pelo deserto, aquela geração, ela vai morrer por aquele deserto. E aqui no capítulo 14, no versículo 29, o Senhor ele fala assim, ó, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Aí o Senhor ele fala aqui, ó, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então toda aquela geração, ela vai perecer. O versículo que eu falei, do desagrado de Deus, está no versículo 34, ele diz assim, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representará um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Já pensou você acordar de manhã e você saber que você vai lidar com o desagrado de Deus? O que tem para hoje? Desagrado de Deus. O que tem para amanhã? O desagrado de Deus. Durante 40 anos. Nossa, Deus é perverso. Não. Perverso é o coração do homem. Perverso é o coração do homem. Irmãos, o Senhor fez maravilhas no meio desse povo. Mas havia perversidade, incredulidade, maldade
no coração daquele povo. A palavra de Deus, irmãos, fala para nós lançarmos de dentro de nós toda raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, se ela brotar dentro de nós e crescer, sabe o que ela gera? Perturbação. Perturbação. Ela traz perturbação. Raiz de amargura, amargura no seu coração não vai trazer benefício, vai te trazer perturbação. Lance fora. Não alimente essa raiz de amargura. Não alimente esse sentimento maligno em seu coração, porque vai trazer perturbação para a tua alma. Vai trazer perturbação para a tua alma. Não sei por que eu estou falando isso. Não sei por que eu estou falando isso. Mas talvez você que está aqui nessa noite, você é essa pessoa que alimenta amargura. Dia após dia você tem alimentado amargura. E a tua alma está aí perturbada. Os teus pensamentos estão aí perturbados. Mas por quê? Porque você tem alimentado essa amargura. E a palavra de Deus fala que essa amargura nos aparta de Deus. Nos aparta de Deus. Era o que havia no coração daquele povo, irmãos. Era o que havia no coração daqueles homens. Agora eles vão provar do desagrado de Deus. Mas a Bíblia faz aqui uma ressalva a Josué e Calebe. Faz uma ressalva a Josué e Calebe. Aí eu quero que você vá comigo lá no capítulo 14 do livro de Josué. Capítulo 14 do livro de Josué. Aqui aquela geração já havia passado. Toda aquela geração acima de 20 anos pereceu, morreram todos, exceto 2 homens, Josué e Calebe. Pensa você comigo, Calebe, porque aqui o assunto é acerca de Calebe. Pensa aqui comigo, aquele homem caminhando naquele deserto, e ele ouvindo falar, olha, o fulano lá não aguentou, ficou pelo caminho. O ciclano lá não aguentou, ficou pelo caminho. O Bertano lá já não está mais no nosso meio. Quantos funerais Calebe não participou ali, hein, pastor Marcelo? Naquele deserto, porque eram irmãos. Quantos irmãos Calebe não enterrou naquele deserto? Quantos irmãos Calebe não enterrou naquele deserto? Quantos irmãos que um dia estiveram ao seu lado, andando com você, e hoje já não estão mais? Pereceram, desistiram, caíram, pararam, retrocederam. E às vezes você olhou assim, ou você tem olhado, e você tem dito assim, meu Deus, como é que eu ainda tenho suportado? Como é que eu ainda tenho aguentado? Sabe por quê? Porque o seu coração é diferente. Porque há um espírito diferente dentro de você. Há algo diferente dentro de você. Você tem escolhido crer, acreditar, confiar. É isso que é a diferença. É isso que faz a diferença daqueles que perecem e daqueles que continuam. É confiar, é acreditar, é crer. Quantos Calebe não sepultou, irmãos? Quantos irmãos ali ele não viu descer a sepultura? Será que em algum momento ele pensou que ele não iria chegar?
Será que ele pensou? Será que Caleb pensou? Passou pela mente dele isso? Em algum momento? Será que passou? Sem contar as adversidades, sem contar as dificuldades. Porque também, de uma certa forma, o desagrado também que vinha da parte de Deus, Caleb presenciava. Presenciava. É interessante, né, irmãos? Muitas vezes Deus permite o servo fiel passar por luta, por tribulações, por lutas junto com os indignos, né? Essa que é a verdade, irmãos. Essa que é a verdade. Ó Daniel, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que Deus teve cuidado, zelo, mas não os livrou de serem levados cativos. Eles foram cativos também, e eram homens fiéis, tementes ao Senhor, mas o Senhor permitiu. E às vezes, irmãos, Deus nos permite estar no meio de pessoas que muitas vezes não vão nos acrescentar nada, mas Deus nos quer ali, para podermos testemunhar do poder dEle, da glória dEle, da mão dEle, da graça dEle. Aqui no capítulo 14, no versículo 6, quando a terra vai ser distribuída aqui, repartida, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, aqui é Caleb, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. 85 anos. Todos pereceram, Caleb permaneceu. Todos pereceram, Josué permaneceu. Agora eu sou de 85 anos. Agora eu estou cansado. Agora eu estou acabado. Agora para mim não faz mais nenhum sentido estar aqui, porque a vida já me passou, a minha juventude já foi. De que me vale estar aqui, pois já tenho 81 anos de idade. Foi isso que Caleb falou, irmãos? Foi assim que ele se expressou? E às vezes nós nos expressamos dessa forma, né? Poxa, já estou com 50 e... vou falar de mim. Estou com 54 anos. A minha vida já passou. Estou cansado. Minha juventude já se foi. Estou caminhando para a velhice. De que adianta mais isso? De que me adianta mais aquilo? Para que almejar mais isso? Para que almejar mais aquilo? Se eu não conseguir lá na juventude, no auge, para que eu vou querer isso agora? Se o Senhor não fez quando eu tinha 35 anos, para que eu vou querer que Ele faça agora com 54? De que me adianta Ele fazer agora? Ele tinha que ter feito quando eu tinha 35, porque eu estava no auge, eu estava no vigor, na minha própria força.
Quando nós pensamos assim, falamos assim, irmãos, sabe por quê? É porque nós estamos olhando para nós mesmos. Nós não estamos olhando para o Senhor. Os nossos olhos nunca estiveram no Senhor. Eu estou olhando para a minha capacidade, para a minha força. E quantas vezes tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês, eu já pensei. Quantas vezes eu já não pensei? Quantas vezes em pensamento eu já não questionei o Senhor? Senhor, eu tenho 54 anos. Aí já estou até esquecendo a idade, né? Já tenho 54 anos. O Senhor tinha que ter feito quando eu tinha 35. Eu tinha força, eu tinha vigor, eu tinha ânimo. Hoje não. Hoje eu estou desanimado, hoje eu estou cansado, hoje eu estou isso, eu estou aquilo outro. Sabe por que eu estou tudo isso? Porque eu tenho olhado para a minha própria força. Os meus olhos não estão no Senhor. Eu tirei os olhos do Senhor. Em algum momento da minha vida, eu deixei de olhar para Ele. Eu deixei de olhar para Ele. Por isso que eu questiono. De que adianta a promessa? Não vai se cumprir. Eu não vou ver, eu não vou viver. Porque a minha vida está indo. 81 anos, irmãos. 81 anos. Aí sabe, olha as palavras que saem da boca daquele homem. Versículo 11. Estou forte ainda hoje. Olha só. Estou forte ainda hoje. Como no dia em que Moisés me enviou. Irmãos, o velhinho está falando de coisa de 40 anos atrás. 40 anos atrás. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate. Olha só, irmãos, não era só para comandar, era também para combater. Porque aqui talvez você ia pensar, não, ele era príncipe, ele ia ficar sentado numa cadeira e ele ia mandar os mais novos para o combate. Não, ele fala assim, eu também estou pronto para o combate. Eu tenho força dentro de mim para o combate. Mas a força que eu tenho de mim não vem de mim mesmo. A força que eu carrego dentro de mim vem do Deus Todo-Poderoso que me sustentou esses 40 anos no deserto. E esta força é viva dentro de mim. Assim como há 40 anos, essa força ainda está dentro de mim. Porque é a força do Senhor. Esta força não é a força dos meus braços. Não é a força física do meu corpo, mas é do meu espírito. A minha alma, o meu espírito nesse deserto não se abateu. Meus olhos contemplaram coisas terríveis, morte, sofrimento, dor, tristeza. Mas a minha alma, o meu espírito não se abateu. Então eu carrego dentro de mim a força do meu Deus. É Ele que me revestiu de fortaleza. É Ele que reveste as minhas mãos para a peleja. É Ele que adestra minhas mãos para o combate. Ele fala que Ele está pronto para o combate, irmãos. Agora, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ela, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou daquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desposar. Como prometeu, Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor. Ele foi perseverante, irmãos. E o interessante é que o velhinho aqui, ele era tupetudo, né? Porque ele quis
a terra do gigante. Ele não quis qualquer lugar não, ele falou, não, eu quero Hebrom, porque aquela terra lá, eu sei que tem uns cara grandão lá, e aquela terra lá diz que é uma terra muito boa, muito fértil. É aquela terra lá que eu quero para o meu povo. É aquela terra. Não, Caleb, você tá com 81 anos, rapaz, vai, não, deixa para o outro ali que é jovem. Não, sou eu, porque o meu braço ainda está forte para o combate, porque o Senhor, o meu Deus, tem me revestido de fortaleza. Amém, irmãos? Eu quero encerrar aqui essa palavra, e que você guarde no seu coração, que possamos guardar nos nossos corações, irmãos, sermos perseverantes. O Senhor, Ele quer olhar para os nossos corações, para a nossa alma, para o nosso espírito, e ver que somos filhos e filhas perseverantes. Perseverantes em confiar, em acreditar, não na força do nosso braço, não na nossa capacidade, não no nosso potencial, mas na força que vem dEle, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que vivifica a nossa alma, é Ele que vivifica o nosso espírito, é Ele que renova as nossas forças. Estamos todos sujeitos a nos abater, irmãos. Quem é que não se abate? Nós nos abatemos, sim, mas o Senhor, Ele renova, mas o Senhor, Ele vivifica, o Senhor, Ele fortalece as nossas forças. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu queria fazer uma oração com você nessa noite, e se você entende que você precisa pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa porque eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que já questionei o Senhor. Senhor, a minha vida está passando. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu fui. Por várias vezes, essa pessoa. Senhor, o tempo está passando. E dentro de mim, falta um contentamento. Na minha alma, falta. Eu não tenho contentamento. Eu sinto que eu não estou vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas não é por causa dEle. Não é por causa dEle. Se eu não estou vivendo essa plenitude dentro de mim, e se há esse descontentamento, essa tristeza, né, esse pesar, essa dúvida, é porque eu tenho olhado para a circunstância, eu tenho olhado para mim mesmo, para a minha própria capacidade, para a minha força, para os meus braços, e eu me deparo com um homem fraco, com um homem limitado, com um homem frágil, e sobe ao meu coração dúvidas, sobe ao meu coração e à minha mente medo, incerteza. Mas por quê? Porque eu estou olhando para esse homem, os meus olhos estão fitos nesse homem, porque eu sou esse homem. Eu sou esse homem fraco, eu sou esse homem limitado, eu sou esse homem que de mim mesmo eu não tenho capacidade, força. Então aí eu sei, eu não vou conseguir, porque eu estou olhando para mim. Mas os meus olhos não podem estar na minha capacidade, na minha força, no meu braço. Os meus olhos têm que estar naquele que me chamou. Naquele que me chamou. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. E se o Senhor te chamou,
Ele te capacitou para isso. Ele chamou você, Ele me chamou, Ele nos chamou para uma grande obra. E se Ele nos chamou para esta obra, Ele vai nos dar toda a ferramenta necessária e toda a força necessária para podermos realizar esta obra. Fale com o Senhor agora. Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor, a oração que eu faço nessa noite, Pai, é em relação a tudo aquilo que eu aqui falei aos meus irmãos, abrindo o coração à igreja, aos meus irmãos, e mostrando aqui a eles, Pai, que está aqui no altar um homem que tem fraquezas, um homem que tem limitações, um homem que sobe muitas vezes ao coração dúvidas e medo. E eu sei, Pai, que esse meu irmão e essa minha irmã que aqui está, também há situações que ela se sente também da mesma forma, Pai. Eu sei que ela pode também, assim como eu, questionar com pensamento, Pai, não de uma forma maldosa, não com maldade no coração, Pai. Não é dessa forma, mas ela questiona, Senhor, será que aquilo que o Senhor falou há tempos atrás, e a minha alma ardeu, a minha alma queimou, o meu coração transbordou de júbilo e de alegria, será que o Senhor vai realmente realizar? Ou aquilo se perdeu, porque já se passaram tanto tempo, Deus? Eu estou envelhecendo, os anos estão passando, eu olho para o meu corpo, eu vejo o meu corpo, até de uma certa forma já um corpo fraco, debilitado em algumas coisas, e parece que o Senhor não vai, parece que eu não vou viver, parece que os meus olhos não vai contemplar e ver aquilo que o Senhor prometeu. Mas nessa noite o Senhor me chama a me levantar, a me lembrar, a trazer à memória aquele momento, aquele dia que o Senhor falou ao meu coração daquela forma tão carinhosa, tão forte, mas também da mesma maneira tão forte, tão tremenda, que o meu coração tinha convicção de que aquelas coisas iriam acontecer, que o Senhor faria na minha vida. E eu quero trazer nesta noite, Pai, à memória aquilo que me traz esperança ao meu coração, Pai. Eu quero trazer à memória, nutrir a minha mente e o meu coração das promessas da Tua Palavra, daquilo que a Tua Palavra tem como promessa ao meu respeito, ao respeito da minha família, da igreja, na vida dos meus irmãos, e poder declarar com os meus lábios e poder levar dentro de mim esta certeza, esta convicção de que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor falou, que nada daquilo que o Senhor falou ao meu respeito vai cair por terra, mas tudo aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Perdoa, Senhor, perdoa a incredulidade do meu coração, Pai. Perdoa as fraquezas, as minhas fraquezas. Renova as minhas forças. Vivifica o meu espírito. Vivifica a minha alma. Reveste o meu espírito da fortaleza. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas foi um espírito de fortaleza. Destemido, forte, corajoso. Que a minha alma, Senhor, seja revestida deste Espírito, e que eu possa me levantar na certeza de que o Senhor está comigo, e que nenhum dos Teus planos, nenhum dos Teus propósitos a meu respeito, eles vão se frustrar. O Senhor vai cumprir todos. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço.
Te louvo e te agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu quero aqui agora, Pai, despedir dos meus irmãos que vão retornar para os seus lares, para a sua casa, para a sua família. Leva-os em paz e em segurança, Pai. Que a presença bendita do Teu Espírito Santo possa estar sobre os Teus filhos, Pai. E que esta convicção e que esta certeza, Pai, possa estar viva e presente na alma dos Teus filhos. Que assim como o Senhor cumpriu na vida de Caleb a Tua promessa, o sustentou, Pai, e ele conquistou a promessa, que assim também o Senhor fará na vida daqueles que perseveram, na vida dos Teus filhos que confiam no Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre toda a igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão em paz. Antes de você sair, abrace seu irmão, abençoe a vida dele e declare sobre a vida dele: seja perseverante, porque o Senhor vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.